canal abençoado. Mais uma vez estou aqui, Rodrigo Soares, e você já pode notar que eu estou com uma camisa diferente, porque tem tudo a ver com com o tema do canal, com o tema desse vídeo, que é futebol é pecado? Bom, eu estarei trazendo uma tese com embasamento bíblico, e eis a pergunta: como posso falar de futebol com base bíblica? É possível? Eu acredito que sim, e irei provar isso na palavra e com o meu conhecimento e com as minhas experiências. E para isso usarei o texto base, que está em Mateus capítulo 19, versículo de número 16. Versículo de número 18. E ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem lhe disse: tenho obedecido tudo isso, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai vender tudo que tens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E o que tem a ver o texto do jovem rico com o futebol? Este jovem rico achava que era um servo de Deus, porque ele cumpria todos esses mandamentos. Mas ele se esqueceu do mandamento mais importante, que é amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então, o que eu gostaria de falar? Que nenhum esporte é pecado, nenhum esporte é coisa do diabo, mas quando eles passam a ser a maior prioridade dentro da sua vida, aí isso se torna uma idolatria. Claro que eu não estou falando apenas do futebol, pode ser qualquer outro esporte, pode ser um vício, pode ser um seriado, um filho, qualquer coisa que você põe acima de tudo na sua vida. Pode ser um namorado que você está se doando de uma forma que não é lícito, que você não deveria fazer. Você está se doando, você está lutando, você está colocando ele acima de qualquer coisa, e essa pessoa não merece isso. E além disso tudo, da questão da idolatria, né, superficial do esporte, né, existem os ídolos que se formam dentro das cabeças dos seres humanos. São levantados os times como Palmeiras, como Flamengo, como ídolos mesmo. Você vê pessoas dentro do estádio chorando por um time de futebol, pessoas que gritam, que sofrem, que vão para o estádio, viajam, vendem tudo, ficam sem trabalhar, somente para agradar um time de futebol. Isso é uma idolatria, isso não faz parte do evangelho. Então, se você é cristão, eu estou falando para quem é cristão, eu não estou falando para as pessoas que não são cristãos, e para aqueles que querem ouvir a opinião de um cristão sobre o assunto. Rodrigo, você gosta de futebol? Gosto. Sou flamenguista, sou corintiano, sou remista, que é o clube da minha cidade, né? Mas em nenhum momento eles são a minha prioridade na minha vida. Rodrigo, você joga futebol? Jogo futebol, mas agora jogo um futebol diferente. Não jogo mais com as mesmas pessoas, não jogo mais futebol apostando. Por quê? Porque quem joga muita bola se torna um vício, em primeiro lugar, uma coisa que você não consegue largar. E se o futebol for apostando, onde você coloca dinheiro no fogo, com certeza vai acontecer briga. Você vai se irar, você vai brigar, porque aconteceu comigo, você vai perder amizades. Eu jogava futebol, tinha um jogo muito pesado, machucava pessoas, tinha um pensamento maldoso. E mesmo, mas pastor, eu estou transformado. Não existe isso, irmão. Você é carne, você é um ser humano. Se você com sangue quente acontecer alguma coisa, você vai querer brigar, você vai perder a sua cabeça, você vai perder a sua razão, você vai perder o seu exemplo e o seu testemunho de Cristo, que é o mais importante na sua vida, é o seu testemunho.
Eu me lembro de várias vezes em que eu briguei na bola e perdi a amizade, deixei de falar com pessoas. E quando eu aceitei Jesus, Jesus me cobrou. E eu fui e recuperei todas essas amizades. Eu fui lá e muitas vezes eu nem estava errado na minha visão, mas eu fui lá e pedi perdão. Então o futebol ele provoca essas coisas. Além de levantarem-se homens como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Neymar, e como o atual ídolo do momento, que é o Gabigol, do Flamengo. Você vê que as crianças se vestem como ele. Você vê que as pessoas cortam cabelo como ele. E eu sou prova viva disso. Eu era fã do Cristiano Ronaldo. Para mim, ele era tudo. Eu tinha foto dele. Eu tinha as músicas dele. Eu via todos os vídeos dele. Eu sabia a história dele. Eu sabia quantos gols ele tinha, eu sabia quando ele ia jogar, eu sabia quantas bolas de ouro ele tinha, eu seguia. Eu queria fazer uma tatuagem no meu corpo sobre ele. Então, se isso não é uma idolatria, meu irmão, então eu não sei o que é. Se você segue a pessoa, se você anda com uma pessoa, se você corta o cabelo com essa pessoa, então essa pessoa é o seu ídolo. E é o que a gente mais vê no futebol, são levantamentos de ídolos. E quando se levanta o ídolo na sua vida, que está acima de tudo, isso é idolatria. Você queira ou não. Tá? E eu levo agora mais um texto bíblico. Se você ainda não se conformou com todos esses argumentos, eu vou usar o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Mas ainda afirmo, ainda andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um contra o outro, de modo que não conseguem fazer o que queres, mas se os guarda pelo Espírito, já não estás debaixo da lei. A lei se foi, as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúmes, ira, ambição, egoístas, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino do céu. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. E domínio próprio, e contra essas coisas não existem na lei. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando de certas coisas que não estão cadastradas na lei, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Então você vai ver nesse texto que tudo que eu falei que ocorre dentro de uma partida de futebol é o que está tudo contrário. Idolatria, inimizade, porque quando você discute, você briga, acontece mortes no futebol por causa de times. Rivalidades. Uma rivalidade que não tem sentido. Você torce por um, eu torço por outro. Você quer se matar, você discute, você briga por causa disso. Ambição, ira. A ira que você está no futebol, alguém pisa no teu pé, você já quer se irar, já quer machucar. Então, discórdias, né? Inveja, orgias, coisas semelhantes. Então, o futebol ele leva para outros caminhos, né? Quem gosta de futebol, tem gente que só vai para o futebol porque depois do futebol tem bebedeira, né? Tem imoralidades, porque tem muitas conversas que você, como cristão, não devia mais participar. Rodrigo, mas e aí, eu vou deixar todos os meus amigos de lado? Não é deixar os seus amigos de lado. Todos os seus amigos você tem que mantê-los perto e contar com eles. Mas existem pessoas que você não vai deixá-las, mas você vai se afastar e para que você se aproxime mais de Cristo. Muitas vezes você precisa se afastar um pouco mais das pessoas do mundo para você se aproximar mais de Cristo. Então, meus amados, mais uma vez eu não quero dizer para você, futebol não é pecado, nenhum esporte é pecado. Mas o problema são as coisas que decorrem através deles.
E se você não tiver controle, isso pode destruir não só o seu ministério, a sua santidade, como também o seu próprio casamento, a sua família, né? Por quê? Porque muitas vezes deixamos de estar com a nossa família, muitas vezes deixamos de estar com nossas esposas, damos prioridade para coisas que não têm sentido, para jogar uma partida de futebol que muitas vezes nem vale a pena. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha esclarecido e eu espero que vocês possam realmente repensar sobre as suas prioridades, repensar sobre o risco de estar cometendo uma idolatria sem mesmo perceber. Tá, meus irmãos? Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.